que eu comecei no triatlon final dos anos 80, entre os anos 90. O Rio de Janeiro vivia um momento geração juventude dourada, né? Tudo acontecia na praia. Era cultura, era show de rock, era voo livre, era muito festival de surf. Então a gente fazia parte, e era muito legal que a gente fazia parte de uma festa diária na praia. Na praia acontecia de tudo. As relações sociais, os esportes, as paqueras. E o triatlon veio nesse meio desse burburinho, né? Então, imagina, eu saindo de Guaratiba, no Rio de Janeiro, no primeiro triatlon da história do Brasil, nadando e pedalando, passando pela Zona Sul e correndo até Copacabana, era o auge. A cidade parava, todo mundo participava. E a gente era considerado, assim, os loucos, os valentes, os heróis que saíram lá de Guaratiba e estão vindo até Copacabana. Mas a gente se sentia todo mundo que participava, né? Não era quem ganhava, era assim meio um super-herói. Inclusive os maratonistas também, porque não era só o triatlo, tinha maratona, então era muito legal. E o primeiro triatlo que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, ele aconteceu já numa distância um pouco longa. A gente nadava quase 2 quilômetros, depois a gente pedalava quase 60 e quase 20. Era uma distância meio quebrada. E era muito desafiador. Você imagina, eu não era triatleta, eu não era nadadora, eu não era ciclista, nem muito menos corria profissionalmente. Eu fazia tudo isso como estilo de vida. E dançava, né? Então, todo mundo apostava que eu não ia conseguir completar. O Ironman entrou na minha vida da seguinte forma. Eu já vinha praticando triatlon, tinha completado o meu primeiro triatlon, tinha voltado para a universidade e pedido ajuda ao meu professor na época de fisiologia, de atletismo. Foi ele que me ajudou a me preparar melhor, porque o primeiro triatlon eu só completei, né? Aí eu voltei para a faculdade, pedi ajuda e passei a me tornar assim Eu fiz uma troca. O meu professor me treinava e eu, em contrapartida, ia uma vez para o laboratório Labofis da UFRJ, ser um pouco meio rato de pesquisa, né? Tudo que eles ensinavam para a gente de treinamento, fisiologia, eles aplicavam em mim. Então, a gente, nesses 2 anos treinando com esse Paulo Figueiredo, eu passei a vencer as principais provas do Brasil. Um dia, um amigo que ganhava também junto comigo as provas no Rio, o Dolabella, ele chega para mim e fala: garota, você está ganhando tudo aqui no Brasil, mas é o seguinte, para você ser um triatleta de respeito, você tem que fazer o Ironman. Eu falei, nossa, já estou ganhando aqui e tal. O que é o Ironman? Aí ele me falou, Ironman é uma prova que acontece no Havaí, você tem que nadar 3.800, pedalar 180, correr 42. Eu falei, meu Deus do céu, então eu não tirei aquilo da minha cabeça. Falei, agora eu tenho que me tornar um Ironman, né? Porque como mulher você é sempre desafiada, assim, né? Tem que provar 1000 vezes, né? Então eu tinha que provar que eu ia dar conta também desse negócio de Ironman. E aí fui para casa com aquilo, consegui ir para o Havaí. Eu já tinha apoio, patrocinadores e tal, convenci todo mundo, lógico, que eu não tinha estrutura para levar treinador, nem ninguém para me acompanhar. E eu tinha 22, 23 anos e fui sozinha para o Havaí, em 1987. Não preciso nem falar, né? Porque minha mãe já estava, de meus pais, preocupadíssimos de eu começar a fazer um esporte tão difícil, né? Ficava, meu Deus, minha filha, mas demora muito. Isso é um triatlon no Rio, que era metade dessa distância. Imagina no Havaí fazer um Ironman sem ter ninguém para me esperar na chegada da minha família. Então, era aventura total. E lá fui eu, né? Saí do Rio de Janeiro, em 1987, completar o Ironman. E eu tinha visto vários filmes na televisão, uns vídeos, e mostrando imagens icônicas de uma prova de 1982, onde a Julie Moss, que hoje em dia é uma grande amiga e um ícone do esporte,
Ela, quase chegando na linha de chegada, ela tem um colapso, porque naquela época a gente não tinha tanta nutrição moderna, então a gente comia o que dava para comer e não era tão fácil a digestão. Então faltou energia para ela conseguir completar a prova e ela perde o controle do corpo dela, ela chega engatinhando e nesse instante que ela começa a engatinhar, faltando 10 metros da linha de chegada, ela é ultrapassada pela Kathleen McCartney, que vence a prova e ela fica em segundo lugar. Eu não estava preocupada com essa história de quem ganhou e quem perdeu, mas que ela chegou engatinhando, eu falei, meu Deus do céu. Aí fui, treinei muito, me preparei para fazer a prova e fui para o Havaí. Cheguei lá, liguei para minha casa, ligação cobrada, orelhão, aqueles fichas de telefone, não tinha essa modernidade de celular. Mãe, tô no Havaí. É muito engraçado, né, que a gente nem pensa, né, que tão pouco tempo atrás era tão difícil essa comunicação, a gente não tinha tanta facilidade quanto hoje. No primeiro dia que eu cheguei no Havaí, eu cheguei e esperava que ter aquela praia branca, cheia de coqueiro, e um monte de gente dançando hula-hula, tudo florido, com cordão. Eu cheguei lá, era tudo preto. Preto, sim, a estrada preta, cheia de pedra, e eu cheguei meio de tarde, para piorar. E aí fui pro hotel, e no dia seguinte, eu fui no local que a gente nadava, que era tipo 100 metros do hotel que eu tava, e aí eu já vi o mar. Eu já falei, nossa, o lugar é feio, mas o mar é alucinante, já comecei a gostar. Peixinho colorido e tal. Peguei a minha bicicleta e fui testar o local e vi que a estrada, que era toda preta, era a estrada desenhada nos campos de lavas vulcânicas. Aí eu comecei a ver flor, buganvília. Aí eu falei, caramba, a estrada é interessante. Bom, resumindo, no terceiro dia, eu já estava completamente apaixonada pelo lugar. Foi aí que eu descobri que dizia a lenda que quem manda na ilha é uma mulher, a deusa Pelé, a deusa dos vulcões. Foi então que eu falei, nossa, essa é a minha ilha, né? Então já me identifiquei mais ainda. Lá ia eu pro meu desafio de completar o Ironman. Mas o Dolabella tinha falado para mim duas coisas. Ele não só tinha falado que eu precisava ganhar esse passaporte, como também os atletas que conseguissem fazer a prova abaixo de 11 horas eram elite, casca-grossíssimos e tal. Só que minha preocupação era não engatinhar, né? Não era... Imagina pensar em tempo, pensar em alguma coisa do outro lado do mundo e nunca tendo feito uma prova de Ironman na vida. Então, minha estreia foi no Havaí. E no dia da prova, eu passou rápido a semana, né? Eu entrei naquela prova com entusiasmo, com uma alegria que, assim, eu estava nervosa, mas eu estava muito mais feliz do que nervosa. Eu tinha me preparado tão bem que a natação parece que passou muito rápido. E no momento que eu estava pedalando, o Dolabella, que estava na ilha nesse mesmo dia, assistindo a prova, ele passou no carro de imprensa e ele me viu pedalando, ele olhou, tá tudo bem? Eu falei, dei o hang loose para ele, sorrindo. Tudo ótimo, quer dizer, eu pedalando. Aí quando comecei a correr, eu falei assim, cara, você tá feliz demais. Tem que se concentrar, porque é uma maratona. Não dá para brincar. Você pedalou 180 quilômetros, mas agora é uma maratona. Então você tem que focar. Então eu focava, eu me concentrava, mas eu não sei explicar, porque era um sonho tão grande meu estar ali, fazendo aquilo que eu estava fazendo. Era uma descoberta muito mais de vida, de quem eu era, do que eu mais amava fazer, do que simplesmente completar a prova do Ironman. Então, a cada quilômetro que eu percorria na maratona que eu corria, era uma conquista maior. Eu ia me vendo, eu ia vendo que eu estava quase chegando, e parece que não passava assim, não sentia aquela dor. Era tudo transformado em euforia, em orgulho dessa conquista.
E foi chegando os 42 se transformarem em 20, que se transformarem em 10. E eu fui chegando de volta à cidade, depois de percorrer aquela maratona toda nesse campo de lava, 40 graus, e eu não sentia nem o calor de tanta emoção que eu sentia de estar conseguindo realizar esse sonho. E quando eu cruzei a linha de chegada, parecia assim, cara, eu morri e fui para o céu. Eu consegui correr a maratona, eu consegui completar o meu primeiro Ironman da minha vida. E tô bem, tô inteira, tô celebrando. E o Dolabella estava na chegada, para minha surpresa. E aí, ele olha para mim e fala: garota, você viu o que você fez? Eu falei: vi, eu consegui completar o Ironman. Não, você não olhou o seu tempo? Eu falei: não. Aí eu olhei, eu tinha feito 10 horas e 58 minutos. Eu não só tinha completado a prova, mas como eu tinha ganho um passaporte para um tal de casca grossa, assim, que eu nunca imaginava que eu ia ganhar.